Olá! Começamos mais um programa Mulheres Condominiais, um olhar feminino para o condomínio. Eu e Gabriela estamos aqui para hoje conversar um pouquinho sobre aquisição da propriedade. O que é essa palavra aquisição da propriedade, né? Mas nós vamos conversar sobre esse tema já. Aguarde. Estamos aqui, como falei agora há pouco, com o tema aquisição da propriedade. Eu e Gabi vamos entrevistar hoje Isabel Cortes, né? Uma advogada renomada que vem esclarecer o que é aquisição. Essa palavra que não é muito comum, né? Das pessoas que não militam na área, que não são da área jurídica, conhecerem até o próprio termo. Ela vai esclarecer o que é, quais são os problemas dentro do condomínio, como é que faz, como é que não faz. E aí, tudo bem com você? Tudo ótimo, um prazer estar aqui ao lado de duas grandes advogadas. Primeiramente, agradecer o convite, principalmente fazer parte do grupo, né, Mulheres Condominiais. Agradeço muito pelo convite. Conta um pouquinho, quem é a Isabel? A Isabel, ela é uma mineira que veio para São Paulo tem 4 anos, estamos completando 5 anos, antes da pandemia. Anteriormente, advogando, eu também sou professora de História há 30 anos, formada. Trabalhei também por muitos anos como professora de História, me aposentei e agora estou mais efetiva na área da advocacia. Sou da área de conciliadora, né? Antes de advogar efetivamente, eu sempre estive à frente da conciliação e porque eu acredito muito que não só a judicialização resolve os problemas, né? A conciliação é fundamental, ainda mais quando a gente está entre iguais. E condomínio é um local de iguais. Então, eu passei a trabalhar na área de direito condominial, mas também atuo em todas as áreas, né? Como todos nós advogados, mas com especialização em direito condominial, ou seja, na advocacia condominial. Olha só, belo currículo, não? Belo currículo. Uma mulher condominial. Exato, eu ainda vou fazer faculdade de História, sabia? Bom, eu já fiz 2, né? Mais uma, mas aí é só quando eu me aposentar. Você vai aposentar, Aninha? Eu acho que é difícil. Não, eu acho que não é, não. Eu acho que chega uma hora que a gente aposenta, né? Não tem muito jeito. Mas não agora. Agora temos muito o que fazer pelas mulheres que realmente querem uma modificação no mundo dos condomínios, né? Querem que a ética prevaleça, que o conhecimento prevaleça e que a gente consiga, com o nosso olhar feminino, fazer um mundo melhor, não é verdade? Por isso que nós estamos aqui, né? Por isso que nós estamos aqui, não é verdade? Compartilhar conhecimento e melhoria para todas nós. Para todas as mulheres. Isso. Lembrando que nós não temos nada contra os homens. Os homens daqui a pouco estarão aqui no programa também, né? Não somos nós e eles, não é nada disso. É só para que as mulheres realmente tenham uma visibilidade e tenham um canal para que possam transmitir um conhecimento já adquirido, né? Verdade. E o nosso tema, como eu falei, gente, é a aquisição da propriedade. E o que é a aquisição da propriedade? Vamos lá. Pois é. E o importante de falar de aquisição, porque tem a ver com o nosso mundo, com o nosso universo condominial. A importância dessa aquisição, como ela é feita, né, e a atuação. Porque nós, do condomínio, sabemos que para participar de uma assembleia, tem que, no mínimo, ser proprietário, ou então condômino, né? E aí, o que acontece? Muitos dos problemas que nós temos está voltado para a questão da aquisição da propriedade. Porque, como acontece? Antigamente, a Gabriela não é dessa época ainda, nós comprávamos os imóveis
E aí a gente financiava os imóveis, e esses imóveis, através do sistema de habitação nacional, que a gente chamava antigamente de BNH, ou Sistema Financeiro de habitação, né? Ou, ou Coab, né? Hoje é Minha Casa Minha Vida, né? Mas é só através deles que a gente adquiria imóveis? Não, através dos financiamentos bancários também, né? Que, querendo ou não, nos favoreciam a isso. E aí, como a Caixa era referência naquela época, era muito comum, porque era 40 anos de financiamento. E as pessoas adquiriam o imóvel e guardavam lá o contrato na gaveta. Porque registrar um imóvel é muito caro para a maioria dos brasileiros. E aí, o que acontecia? Esse contrato de gaveta ficava lá realmente dentro da gaveta. Só saía de lá se uma pessoa morria. E aí, como esse financiamento era muito longo e esse contrato ficava lá, às vezes a pessoa não tinha condição de ficar pagando essas prestações. Aí fazia um outro subcontrato e passava por um terceiro, né? E aí a Caixa não reconhecia esse terceiro. Não reconhece se ele não for realmente feito de forma adequada, ou seja, voltar lá no banco e tornar a refinanciar e fazer todo o trâmite. E durante muito tempo, as pessoas ficavam, eu sou dona, eu sou proprietária. E hoje a gente vê que para adquirir o imóvel tem todo um processo, e ele é muito relevante. Porque nós pegamos recentemente um caso, e que a Pretel está até atuando comigo, né? Que é o seguinte, a pessoa comprou o imóvel em 2007. Em 2018, o imóvel dele foi penhorado. Ele tinha um contrato, fez o contrato, tudo bonitinho, entrou para dentro do imóvel, ficou lá e está lá até hoje, assim, apesar de estar alugando o imóvel. Ele ficou, só que agora, praticamente todo o imóvel dele está penhorado. Ele voltou agora, fez um segundo contrato, porque a pessoa agiu de má fé, o próprio vendedor agiu de má fé, fez ele assinar um segundo contrato, só que falando que ele só teria direito a 50%. Em 2007 ele tinha direito a 100%, agora em 2017, quando ele assinou o segundo contrato, ele só tem direito a 50%, porque o restante estava penhorado, entendeu? Então, às vezes, a pessoa adquire o imóvel, não verifica a história do imóvel. Então, quando você vai adquirir o imóvel, você tem que investigar, você tem que pesquisar. E nesse caso, trouxe para a gente, porque a gente, para fazer a defesa dele, nós consultamos os cartórios. E lá dentro do cartório existe uma certidão que a gente chama de certidão vintenária. Por que vintenária? Porque se refere a no mínimo 20 anos da existência daquele imóvel, entendeu? E ele vai fazendo toda a trajetória, desde quando era um lote. Porque as pessoas se preocupam só em ter a matrícula. Eu vou lá e registro e tal, meu imóvel. Mas eu tenho que verificar se aquele imóvel está realmente desimpedido, se está realmente desembaraçado. E foi isso que aconteceu. Infelizmente, a pessoa, ele tentou entrar com embargos, porque quando ele viu a penhora no seu imóvel, ele está tentando tirar essa penhora, ele entrou com os embargos, só que, infelizmente, por uma má atuação, ele acabou perdendo os embargos. E aí, o que aconteceu? Pagou sucumbenciais em torno de R$50 mil. Entendeu? Que é mais caro do que a própria taxa para registrar o imóvel lá atrás. É isso aí. Então a perda dele foi 2 vezes maior. 2 vezes, porque ele não é dono do imóvel, ele não fez o que deveria ter sido feito, porque quando você adquire o imóvel, a primeira coisa que você tem que fazer é tentar registrar, né? E lá. O que acontece? Ele adquiriu um imóvel que nem matrícula do apartamento dele existia, entendeu? Ele recebeu o contrato e a matrícula não existia do imóvel dele. Ele tinha que ter ido ao cartório e pedido para desmembrar a unidade. Ele não fez isso. Por isso que, aí vamos já começar a fazer os recortes, né? Isso. Quando você for adquirir um imóvel, contrate um advogado. Aí que... Né? Contrate um advogado. É mais ou menos como quando você tem um plano de saúde e não usa para fazer exame preventivo. Verdade. Né? Então, o advogado, na aquisição da propriedade, na hora do primeiro trâmite, aquisição, adquirir o imóvel,
ele é fundamental para dar orientação. Um advogado iria ver que não existe uma matrícula individualizada, né? Não esperar todos esses anos para se verificar lá na frente que não existe essa matrícula individualizada. Uma consultoria que, na verdade, é um processo burocrático. Sim. Detalhado e vai te trazer segurança jurídica de que você não está perdendo o seu imóvel. O custo é muito inferior do que você perder o seu imóvel lá na frente. Sem dúvida. E isso é de praxe de nós brasileiros. Achar que a consulta ao advogado ela é cara. Mas isso é um investimento. Por quê? Se você não tem a consulta para ler um contrato, verificar aquilo que está sendo dado, porque no próprio contrato dessa pessoa que nós estamos atendendo, lá fala, vai ter que ter a anuência de um terceiro, quer dizer, a pessoa que está lá vendendo aquele imóvel para ele, não era totalmente o dono da propriedade, tinha um terceiro também, entendeu? Então, aquele contrato, se ele tivesse consultado um advogado, talvez teria falado assim, isso aqui é para acender um alerta, isso aqui não pode, isso aqui você vai ter um problema lá na frente. E se a pessoa não te der a anuência? Ah, mas ele está assinando, só que não tem a assinatura do anuente. Entendeu? Então, é necessário sim um advogado, porque a pessoa fala assim, não, eu contrato um despachante. O despachante não tem esse olhar. O despachante só vai lá, entrega os papéis, pega os papéis, leva para um lugar e olha, precisa disso, disso, disso. E só faz a relação da documentação. A análise completa, ele não vai fazer. E é o que a Pretendo está falando. Necessita sim do advogado para conferir isso. A matrícula, a certidão vintenária, ter essa análise. Todo advogado vai ter essa capacidade? Nem todos. Então, precisa, sim, de procurar um especialista. Especialista da área imobiliária, né? Então, especialista em compra e venda. Isso. Porque o que isso acaba refletindo para quem adquiriu e para o condomínio? Isso. São duas vertentes. Primeiro vamos falar de uma, depois vamos falar da outra. Sim, porque igual eu estava falando da certidão vintenária. A certidão vintenária, ela trouxe para a gente até o lote. Por exemplo, a gente conseguiu perceber que o lote já estava penhorado. Você está entendendo? O lote, para quem não sabe, é o terreno. É o terreno do imóvel que ele comprou. O terreno já estava penhorado por conta do dono do terreno não ter cumprido determinadas regras. Isso. Porque nós estamos aqui falando para síndicos, nós estamos falando para o público em geral. Mulheres falam para o público em geral. Isso em geral você pega. Tanto na vintenária que o lote já estava penhorado, mas também tem as certidões da própria pessoa que está vendendo. Pela vintenária você saberia que quem são os proprietários do lote para você desmembrar e não trazer os débitos conjuntos. Inclusive também. Se a pessoa que adquiriu é o dono. Exatamente. E o interessante é que a certidão vintenária, que quase ninguém percebe da importância, ela vai trazer também quais são as ações cíveis que tem em cima daquele terreno. Vai trazer as ações trabalhistas, vai trazer acidentes de trabalho. Você imagina que a certidão vai trazer sobre acidente de trabalho. Quem comprou, por exemplo, se você comprou, adquiriu junto com o seu marido, você está entendendo? Com quem que você adquiriu, então vai trazer lá. Se você tem direito à vaga de garagem, ou se você não tem, você tem direito à box. Então tá tudo lá na certidão, porque ela vai fazendo essa trajetória, esse histórico. A certidão não é a matrícula. A matrícula do imóvel é a certidão de nascimento. Então, quer dizer, quando foi desmembrado o terreno, quando foi construído, porque nessa certidão vem até a data que foi constituído o condomínio. Então, o condomínio ele foi constituído na tal data, em tal dia assim. Foi registrada a convenção em tal livro, porque a gente sabe que a convenção é registrada sempre no livro 3. Então, tá tudo isso descrito lá. Então, é histórico, é a história. Eu aqui não me puxando. É a história, né? Então, é necessário você fazer esse levantamento. Então, a certidão vintenária, ele traz tudo isso. Quantas ações tem, se tem disponibilidade, se tem penhora, entendeu? Quais são as unidades que estão penhoradas, quais que são indisponíveis. Então, ela faz um apanhado geral de todo o condomínio. E o porquê saber? E aí que eu vou linkar. Por que eu vou ter que saber disso dentro de um condomínio? Eu, como administrador, por que isso é interessante? Por quê? Porque quando nós precisamos fazer uma assembleia, nós não faremos assembleia que ela não seja válida.
que ela não tenha os pressupostos válidos para serem realizados e para ser registrada como uma ata, né, na ata. Se não tiver o quórum necessário de determinado assunto, ele não pode ser votado, ele não terá deliberação, né? Não é assim? E as pessoas que estão frequentando a Assembleia de Condomínio, são todas proprietários? Todos votantes válidos? Todos votantes válidos, entendeu? São condôminos que têm legitimidade para estar lá? Eu converso muito com os meus parceiros de administração de condomínio, que às vezes aquele condômino antissocial que está lá é aquele que às vezes tem menos direito que qualquer um. Porque ou pegou o imóvel de não sei quem, aí fala, não, eu sou dono. Mas se você for olhar lá na matrícula do imóvel, será que ele é o dono realmente? Porque na Assembleia de Instalação, quando nós estamos lá na primeira Assembleia, né, ali nem todo mundo é dono ainda, porque eles são promitentes compradores. Não está lá, né, ainda registrado que eles são donos. A construtora ou a incorporadora faz a primeira Assembleia. Digo de passagem que hoje virou um evento, né? A entrega de chaves é feita normalmente, café da manhã. Café da manhã, champanhe, e convite, e almoço, não sei o que. Happy hour também tem, viu? Pois é. Tive uma vernissagem recente. Então. Aí, viu? É. Vernissagem. Isso aí é novo. De fogos, bonito. Sério? Olha pra você ver, gente, olha como é que tá evoluindo. Há 30 anos atrás, quase 35 anos, quando nós compramos nosso primeiro, eu e meu marido, nós compramos nosso primeiro apartamento, nunca teve reunião, não sabia o que era convenção, não sabia nada, só entrou lá, entregou a chave, pronto, acabou, aí você entra, muda e pronto, acabou. Síndico, nem tinha esse trem de síndico na época, você 35 anos, olha como é que evoluiu. Hoje tem vernissage, entendeu? E aí, o que acontece? É bom pro convívio. As pessoas naquele momento, elas acabam se conhecendo. Sim. Né? Faz parte também, né? Sim, você social. Conhecer qual é o seu vizinho. Sim. Né? Quem vai morar junto com você? E às vezes as primeiras amizades surgem lá, né? Sim. As inimizades também. Também. Assim, a pessoa que se manifestou muito e se mostrando muito, aí a pessoa fala assim, essa aí é chata, não é assim que a gente Mas faz? temos uma parte importante de falar, de conhecer os vizinhos. Quando a gente puxa vintenário, você já sabe quem está lá no registro. Sim, exato. Você já consegue também saber quem é seu vizinho efetivamente. Sim, sim. É isso mesmo. Excelente análise. Aí você fala, ó, esse aqui comprou, é casado com ciclano. Ah, na reunião, assim, ó, eu sou da unidade 806, por exemplo. Eu sou casada com fulano. Mas só que fulano não é... Aí foi bom você puxar isso. Eu sou casado com fulano, só que nós casamos com separação universal de bens, ok? Eu casei com ele, só que eu posso estar na Assembleia e votar? Não. Pois é. Ela só é casada com ele. Só é casada. O meu regime de bens não está lá. Não me favorece eu estar lá, não me favorece votar. E é isso que a gente traz para o administrador. Que aquela pessoa que está lá, que está na Assembleia, ela tem que estar legitimada. Não é só frequentar a Assembleia e levantar o dedinho para votar. Ela tem que estar realmente capacitada para exercer o voto naquele momento. Como a Pretel sempre traz, é um local democrático. Né? O mais democrático que eu conheço no país hoje é a Assembleia de Condomínio. Sim. Né? É isso aí. É um exercício realmente do seu direito. Exato. E do seu direito pessoal e do seu direito em relação à sua propriedade. Sim. Né? Então, assim, e as pessoas, por um período, eu não vou em Assembleia de Condomínio porque é chato. Né? Mas o chato é o que valoriza o seu patrimônio. Sim. Né? Então, vamos imaginar uma casa. Na minha casa... se quebrar uma porta, se eu não consertar, ninguém vai consertar. Verdade. Né? Se eu não providenciar para consertar, ninguém vai consertar. Porque dentro da minha casa, eu não tenho síndico. Né? Eu não tenho zelador. Nem zelador. Né? Eu não tenho. Né? Então, isso sou eu que vou ter que ir atrás de alguém para resolver o problema. No condomínio, você tem um síndico que vai atrás. Mas aquilo que foi quebrado também é teu. Sim.
também é seu. A valorização também depende de você. Como nós vamos consertar o que foi quebrado? Estou aqui dando exemplo simples, gente. Mas a gente tem N exemplos dentro do condomínio que diariamente a gente tem que observar para poder melhorar. Sim. Não é só, mas é o síndico que resolve. O síndico resolve, ele tem a atribuição para isso, tá tudo certo. Só que por que eu não posso colaborar? Não é ir lá e dar palpite, mas porque eu posso ir lá e colaborar para uma melhor solução, principalmente dentro das assembleias. Sim, é isso aí. Vou fazer uma pergunta, Isabel. A gente tem muito hoje o porquê que um síndico teria que saber disso. A necessidade está em quem pode votar, em quem pode tomar uma atitude. E também saber para o próprio morador fazer essa pesquisa, qual que é o direito que eu tenho? Sim. Vagas rotativas, vagas de veículo, box. Todos esses são direitos que são inerentes à propriedade. Sim. E quais são os cuidados que um síndico tem que ter na hora de fazer uma análise de propriedade? A questão está sempre o seguinte, ele vai estar sempre com o suporte da administradora de condomínio. Então, quem vai fazer essa análise, geralmente, é a administradora. Porque, vamos supor, ele administra 1000 unidades. Ele não vai ter como fazer isso, né? Ele sozinho, ele não tem como. Então, ele vai ter o suporte da administradora, que ajudará a fazer isso. Por exemplo, nós estávamos organizando uma retificação de condomínio. De convenções de condomínio. Nessa retificação, foi feito todo o trabalho em cima da análise daquilo que estava sendo criado, tanto do regimento quanto da convenção, né, dessa re-ratificação. Foi feito todo esse trabalho. Depois que foi feito, com todos os condôminos participando, porque todo mundo tem direito a se manifestar, né, é um direito inerente ao condômino, o que acontece? Todos os que estavam ali naquelas assembleias que foram feitas durante vários meses lá, ele vai poder votar naquela convenção nova, naquele regimento interno novo? Não, depende da propriedade. Depende se ele é realmente o dono. Às vezes aqueles que estavam lá se manifestando, ele não era proprietário. Nós tivemos um caso que era um rapaz hiper agressivo com a síndica durante as nossas reuniões. Ele tratava muito mal as pessoas. E depois, quando fomos fazer a assinatura, né, para validar aquela nova norma, descobrimos que ele era namorado. Nem dom ele é, entendeu? Até processo contra a síndica ele moveu e está lá correndo agora. Então, a pessoa nem tem legitimidade. Pode participar? Pode, porque ele é condômino, tá lá, namora, né? É namorido, sei lá o que acontece, né? Não tem uma relação ainda. Só que ele tumultuava, é isso que eu tô falando. Essa verificação, ela é necessária. Quem vai ajudar é a administradora. Porque até para não colocar que o síndico tá fazendo o quê? Cerceando a defesa, a participação dos condôminos, né? Assim? Então, ele sai e entra a administradora para fazer esse levantamento. E sempre pedir essa certidão negativa de ônus reais. Se não é a vintenária, a certidão, pelo menos, para comprovar se ele é dono ou não daquele imóvel. Porque se minha convenção trouxer que só os proprietários podem participar, tanto falar quanto votar, isso quer dizer que os demais, apesar de ser condôminos, eles não têm o mesmo direito, né? Ou é inquilino, ou então está incomodado, ou um sistema diferente que não seja de proprietário condominial, entendeu? Então, é necessário, sim, o administrador checar. Então, muito dessas assembleias, eu tinha começado a falar sobre isso, tem muito... condômino antissocial. Uma forma de você barrar esses condôminos antissocial é verificando realmente se eles têm legitimidade para estar naquela assembleia, entendeu? Porque muitos vão lá só para tumultuar. Eles não têm o objetivo de trazer isso que a Pretel está falando, a conservação. Porque o administrador, quando ele é bom, ele valoriza o patrimônio pelo menos em 30%, né? Mas se ele não for um bom administrador, ele também afunda o condomínio. Não só em 30%, quase em 100%, porque se eu levar a extinção do condomínio, é 100%. Então, o que acontece? O condômino, quando ele é participativo, ele valoriza,
ele traz informações, ele ajuda o administrador, né? E quando ele é legítimo, ele vai votar para aquilo que é o melhor. Ah, mas eu não gosto de participar de assembleia de condomínio. Infelizmente, você está perdendo um grande momento para você manter o seu investimento em pé. Mas ninguém gosta de ir no médico tomar injeção, mas tem que ir. Tem que ir, você está entendendo? Que é o preventivo, que eu falei que é como o plano de saúde. Ninguém gosta de pagar plano de saúde, mas tem que pagar, porque como é que você vai fazer todos os exames? Sim. Né? O INSS está aí também para fazer os exames, mas é o preventivo. Isso, né? Você pode escolher o INSS, o plano de saúde ou o particular, mas se você tiver exames preventivos, você evita doenças mais graves lá na frente. Sim. Né? Sim. Então, a mesma coisa em relação ao condomínio. Então, a pessoa que está administrando, o síndico, ele tem que ter uma boa administradora para ajudá-lo e um bom jurídico. Né? Então, todo mundo tem que trabalhar em conjunto para poder distinguir aonde estão as falhas daquele condomínio. Lembrando que a gestão do condomínio responde civil e criminalmente pelas atitudes. E muitas dessas ações que a gente vê, como você mesma citou agora há pouco, o namorado foi processar a síndica, poderia ter sido evitado fazendo uma análise prévia. Sim, isso mesmo. E aí, e é o que eu falo assim, ó, mas o que eu vejo que falta isso que a Pretel falou, a questão do jurídico, entendeu? Porque a administradora de condomínio, o jurídico dela é amplo, é para atuar dentro da administradora, não é para atuar dentro do condomínio. Exato. E eu vou falar o seguinte, que a administradora de condomínio, ela não vai analisar todas as convenções. A maioria das administradoras se pauta no Código Civil. Porque eu me pautando no Código Civil, eu não tenho que ficar lendo o que tem em cada uma convenção. Isso aí é um trabalho a menos. Então, isso acaba fazendo com que o condomínio ele não seja único, né? Ele seja genérico. E essa administradora, ela tendo o seu suporte jurídico só para a sua administração, não vai conseguir trazer esse olhar atento jurídico para o condomínio. Entendeu? Então, precisamos, sim, de todo condomínio ter seu suporte jurídico. Por quê? Evita essas falhas que ocorrem, né? Por exemplo, não só na questão da aquisição da propriedade, quanto também na questão de contratos, né? A gente trabalha com auditoria, você pega cada contrato que é um tiro na cabeça do condomínio. Entendeu? Exato. E aí, responde sim criminalmente, civilmente, porque se o síndico não está preparado, não tem esse suporte jurídico, ele vai sofrer as consequências. Porque eu brinco muito com os meus administradores, vocês aqui têm um CPF na nota, né? É o CPF na nota que está lá. E aqui em São Paulo, é em Minas onde eu atuo, em qualquer lugar. Entendeu? A maioria ainda não sabe que o suporte jurídico vai fazer com que futuramente o condomínio não gaste lá na frente, tem uma despesa muito maior, não só trabalhista, né, que nós estávamos até conversando sobre isso. A questão trabalhista hoje voltou ao que era, né? Tudo que pode ser alegado, às vezes o juiz consegue considerar, mesmo que não tenha, a gente olha assim na luz, né, primeiramente, não, mas isso aqui não tem direito. Mas, infelizmente, dependendo da condução do advogado da outra parte, se você está sem o advogado, né? Porque, como falo, direito trabalhista não precisa ter tanto postulante, né? Só a pessoa pode estar lá, o preposto, que seja do condomínio. Então, ele pode conseguir ganhos contra o condomínio relevantes, que vai alterar, assim, o caixa do condomínio futuramente. Então, assim, em resumo, quem adquire tem que ter uma boa orientação jurídica e o condomínio também tem que ter, né? Independente da administradora, né? Então, ele tem que ter, porque o jurídico do condomínio não pode ser o mesmo da administradora, porque, como você salientou, ele é o geral. E o jurídico do condomínio tem que verificar. Um bom jurídico, ele verifica a documentação
desde o nascimento do próprio condomínio. Estou errada? Sim, desde o nascimento do próprio, do imóvel sendo construído, construiu, aí o construtor, a incorporadora vai lá na matrícula e fala, construímos, acabou, tá tudo certinho aqui, foi constituído o condomínio Ana Pretel. Pronto. Nossa! Constituiu o condomínio Ana Pretel. Me deu um condomínio de presente. Pois é. Passo para a Gabriela. Pois é. Doação. A Gabriela. Doação. Sim. Doação. Aí construiu o condomínio, aí pronto. Aí agora vai fazer o quê? Vai dividir as unidades, né? Então são condomínios com 30, 40 unidades. Aí o que tem nesse condomínio? Eu tô comprando o quê? Você vai ter direito ao box, você vai ter direito às vagas de garagem, né? Tem as áreas comuns, aí vai estar descrito lá sobre as áreas comuns. E aí sobre a sua unidade. O que você tem, quantos quartos, qual que é a metragem, tudo aí. Então tá tudo ali. Entendeu? Tudo organizado. Depois que aconteceu isso, a sua unidade vai ter o quê? A sua certidão de nascimento também, que é a matrícula do seu imóvel. Exatamente. Entendeu? E lá vai ficar fácil para o síndico, ou para a administradora, ou para o corpo jurídico do condomínio, analisar se aquela pessoa tem capacidade, tem legitimidade para estar lá. Então, quando em uma assembleia de condomínio, né? Se ele tem a legitimidade para votar. E se aquele voto pode ser computado dentro de um quórum. Agora, lembrando o seguinte, nós falamos aqui anteriormente a questão do cônjuge, né? O caso aí que eu trouxe em relação ao namorado. Ele ainda não tinha constituído uma união estável, né? Então, ele não tem legitimidade por isso. Mas se ele constitui uma união estável, se casa, né? Vou lembrar o seguinte, que neste regime, nesse pacto dele, tem que trazer se ele tem o regime de bens deles, entendeu? Porque se eu casei, na época que eu me casei, eu casei com separação universal de bens, aquela pessoa, aquele cônjuge, meu marido vive viajando, mas você tem, para estar nessa assembleia e para votar, você tem que ter a procuração do seu marido. Entendeu? E muitos síndicos não fazem essa observação no edital, não coloca, porque ele quer quórum, entendeu? Se ele limitar isso, ele não vai ter quórum. Mas ao mesmo tempo ele não vai ter quórum, mas também ele não vai ter uma assembleia válida, né? Que se tiver... Facilmente anulada. Isso. E entramos nos detalhes que você começou logo falando, os contratos de gaveta. Sim. Proprietários que não registram não são proprietários à vista da lei, eles não têm matrícula em seu nome, entra no mesmo questão de quórum, de registros, de tudo. E aí está submetido ao quê? Às hipotecas. Se ele não é o dono, não está lá constando que a matrícula no nome dele está lá, ele não é dono. Se ele não é dono, o imóvel dele também pode sofrer todas as ações possíveis em cima dele. Hipoteca e indisponibilidade. Você quer perder seu imóvel? Então, quem ainda não correu atrás, está lá com o seu contrato lá dentro. Contrato de gaveta, gente, presta atenção. Esse instrumento não existe. Não existe. Não te dá direitos, não te traz deveres e não te protege. De forma alguma. Não protege a você e a sua propriedade. Sim. Né? Nós temos que deixar isso bem salientado. Mas eu não tenho dinheiro agora para fazer escritura. Isso. Então, assim... E como você recomenda que as administradoras ajam nesse caso? Olha, no caso, por exemplo, vamos supor que está tendo... autorização de mudança, por exemplo. A participação de assembleia. Uma pessoa que tem um contrato de gaveta. Pois é, aí neste caso, porque nós temos duas questões aí. O pessoal tem usado, sim, o contrato de gaveta para fazer a adjudicação compulsória, entendeu? Comprou do vendedor e o vendedor não forneceu os meios para ele registrar aquele imóvel. Pode acontecer isso. E o que mais acontece, e o nosso caso que nós estamos trabalhando em cima dele, é sobre isso. Então, tem que se fazer vai fazer uma adjudicação compulsória. A gente tem uma súmula 239 que ela fala o seguinte, que não precisa ser um contrato registrado no cartório. Só aquele contrato já tem validade jurídica para fornecer provas para você pedir a adjudicação compulsória, neste caso.
né? Agora, quando você tem um contrato de gaveta, e se a convenção falar que promitentes compradores não pode ter direito a voto, apesar que é contraditório, porque quando você compra o imóvel, quando você já assina o contrato, recai para você as obrigações pró-terreno, tanto o IPTU quanto o próprio condomínio, a taxa condominial. Então, eu estou lá na minha assembleia, sou promitente comprador lá na assembleia de instalação, eu já tenho esses ônus para mim diante do meu imóvel, né? Então, eu tenho tanto a taxa condominial, que pode ser cobrada a partir daquele momento da assinatura, quanto do IPTU, ok? Mas eu vou lembrar o seguinte, que às vezes a pessoa, o que acontece com ela? Ela esquece desse momento, entendeu? Eu tenho o contrato, deixo lá dentro e não quero registrar, como você mesmo bem citou. Por isso que a gente fala gaveta, porque a pessoa deixa não existe esse nome contrato de gaveta. É isso que eu quero deixar claro. Não né? existe. O nome contrato de gaveta não existe. A pessoa tem um contrato que ela põe dentro de uma gaveta. Sim. Né? E deixa lá. Deixa aí, porque... A famosa pastinha. A pastinha, É que depois você pergunta para a pessoa, você tem um contrato? Aí eu tenho que buscar na pastinha, onde que está a pastinha? Então... Não sei. Não sei. E aí é que tá. No caso aí, você vai exigir, sim, o registro do imóvel, até para você ter certeza. Isso aí não é... assim, não, isso aí é LGPD. Tudo hoje em dia eles usam a LGPD. Não, isso aí não pode porque a LGPD... Lei Geral de Proteção de Dados. A gente tem que esclarecer. A Lei Geral de Proteção de Dados. Mas aí protege. Dentro do condomínio, essa LGPD, ela funciona, ela é necessária, sim, porém, tudo que envolve propriedade, direitos dos condôminos, querendo ou não, sobrepõe, porque tem a questão da coletividade. Quem é que está morando no meu condomínio? Quem é realmente apto para morar e quem é apto para participar das decisões condominiais. Então, neste caso, a LGPD vai proteger também o próprio condomínio, né? Porque a partir do momento que eu peço os documentos para confirmar que aquela pessoa é realmente a dona, eu estou protegendo a coletividade, que não são terceiros que estão lá votando contra. Principalmente prédios comerciais, por exemplo, né? Que a gente tem muito essa questão. Eu comprei a sala. Eu comprei a loja. Mas quem é que comprou a sala? Quem comprou a loja? Mas quem vai pagar o condomínio? O próprio condomínio se protege até para querer reaver as taxas condominiais dos inadimplentes, entendeu? Então, a necessidade se faz fundamental com essa documentação. E aí, nós estamos chegando no final do programa, gente. Nossa, eu falei demais. As mulheres quando se encontram e com saber, fala muito, né? Fala muito, dá muito. Faltou um café da nossa mineira. O café e o pão de queijo. Café e pão de queijo. Então, assim, realmente é um assunto que tem muita dúvida, tem muitas informações ainda a serem dadas. Já fica o nosso convite para um próximo. Já fica aqui o nosso convite para um próximo, para que as pessoas que estão nos escutando, que são aquelas que fizeram o seu contrato, né, assinaram bonitinho, mas não registraram e colocaram numa gaveta e que hoje querem regularizar, já tiraram as suas dúvidas, tem outras dúvidas, também pode procurar a doutora Isabel. Ela está apta a sanar dúvidas sobre esse assunto, porque é uma das especialidades dela, né? Ela, como professora de história, ela gosta de estudar a história do condomínio desde o momento da compra do lote, que nada mais é que a terra onde será construído o prédio. Sim. Né? Então, a gente tem que sempre falar para todos. A linguagem tem que ser para todos, para que todos possam nos entender. E a maioria do contrato de gaveta são normalmente para pessoas que não puderam, naquele momento, né, na linguagem popular, escriturar
o seu imóvel, né? Sim. Então, ter uma escritura e registrar no registro de imóveis. Então, a doutora Isabel está aqui, é fácil de encontrá-la nas redes sociais, Sim. se tiverem dúvidas, e eu só tenho que agradecer, né, de estar aqui, né, Gabriela? Agradecemos a presença. Temos muito a aprender. Vamos trazer de novo a Isabel para falar com a gente dos pormenores. Vamos trazer mais dicas para todos os nossos internautas. Internautas, né? Porque são... E agradecendo de coração mesmo, viu, Isabel? Eu que tenho que agradecer imensamente pela recepção. Vocês são fantásticas. Muito bom participar dos Mulheres Condominiais. É um portal, e como portal você pensa assim, vai além, vai crescer, que vai ultrapassar barreiras. É um portal de luz para as mulheres que militam na área do mercado condominial, né? É essa a ideia. Parabéns a vocês pela ideia, pela proposta, e muito feliz por estar aqui neste momento único. Muito obrigada, viu? Obrigada aí. Obrigada. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.